A TVCI realiza nesta e na próxima semana uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Matinhos. A ordem das entrevistas foi definida por meio de um sorteio realizado no dia 14 de agosto em uma reunião com representantes dos partidos. A entrevista tem duração total de 12 minutos, sendo 10 minutos para a resposta sobre as perguntas elaboradas pelo nosso departamento de jornalismo e, terminados esses 10 minutos, serão concedidos então mais 2 minutos para considerações finais, nesse caso de hoje da candidata. Conforme estabelecido em sorteio, a entrevistada dessa quarta-feira é a candidata Cássia Mulher do Juiz, do Partido Novo. Candidata, inicialmente, boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Boa tarde. Eu que agradeço por fazer parte desse momento democrático. É uma honra para mim. Eu sou sua fã. Obrigada. E vamos fazer um trabalho aqui de demonstração do que é meu plano de governo. Candidata, conforme as regras dessa rodada de entrevistas, a gente começa sempre fazendo uma pergunta a respeito da saúde pública. Então, eu gostaria de saber da senhora de que forma a senhora avalia a administração da UPA de Matinhos especificamente e também que pontos a senhora acredita que são necessários melhorar nesse setor. Bom, hoje em Matinhos a gente tem uma condição afogada da saúde pública, né? A UPA hoje ela faz às vezes de um hospital, porque nós não temos hospital, e faz às vezes da UPA. Então, além da urgência e emergência, a UPA acaba atendendo também as ocorrências que seriam para o hospital. Isso gera uma condição de afogamento do sistema de saúde em Matinhos, principalmente considerando meses que temos a temporada em que chegamos a 1 milhão de habitantes em Matinhos, né? A saúde de Matinhos precisa emergencialmente de cuidados. E o cuidado mais importante que a gente teria hoje é refazer o hospital. A gente precisa dele para que a UPA funcione como ela deveria funcionar. UPA, UBS e hospital têm funções diferentes. E para que a saúde funcione como um todo, precisa estar integrado esse sistema. E assim ele vai ser capaz de atender a população como deve ser. Então, hoje, a nossa emergência é readequar a UPA para os atendimentos que são da UPA e refazer o hospital com a maior urgência para que os atendimentos sejam feitos da forma como deve ser feito. Certo, candidato. O tema agora é educação. A gente sabe que o investimento nos centros municipais de educação infantil, os CMEIs, né, são de grande importância, principalmente para as famílias que não têm uma rede de apoio para que as mulheres possam trabalhar e possam trazer um complemento da renda ou então, às vezes, até toda a renda para casa. Diante dessa realidade, a senhora acredita que Matinhos oferece vagas suficientes nos CMEIs? E eu gostaria de saber também do seu plano de governo, quais são os investimentos previstos para esses centros. Olha, a falta de vagas em Matinhos é um problema que não vem de hoje, né? Nós temos uma falta de vagas, crianças na fila desde janeiro. Então, nós temos um problema recorrente da falta de vagas. E nós temos um outro problema crônico em Matinhos, que é o período de funcionamento dos ICMEIs. Nós precisamos, e isso é uma prioridade do governo, implantar o período integral dos ICMEIs, para que as mães possam trabalhar sabendo que seus filhos estão alimentados, estão sendo educados e estão tendo todo o cuidado que precisa para uma criança. Então, uma parte do meu plano de governo na educação se chama Educação Integral, que é justamente a ampliação desses horários dos CMEIs com adequação para que as mães consigam trabalhar. O número de vagas precisa ser reanalisado com emergência. Nós temos muitas crianças que não conseguem essas vagas. E isso reflete diretamente na nossa economia, porque são mães que não conseguem trabalhar ou mães que deixam as crianças nas ruas, às vezes em casa sozinha. Então, sim, precisamos aumentar o número de vagas, isso é uma prioridade, e precisamos transformar esses CMEIs em período integral. Candidata Meio Ambiente é o próximo tema. Todos os anos na temporada de verão a gente sabe que aumenta consideravelmente o número de animais abandonados na cidade de Matinhos. Muita gente desce a serra com o animal e deixa o animal por lá mesmo. A senhora acredita que esse é um tema importante a ser solucionado? E se sim, de que forma isso pode ser feito?
Nossa, esse é um tema que é um cuidado muito especial que eu tenho. O número de animais abandonados em Matinhos é grande, o número de famílias que também deixam os animais na rua é grande, e nós temos no nosso projeto de governo um programa chamado Carinho Animal, que vem exatamente de encontro para essa condição. Nós precisamos de um centro de cuidado animal que faça castração, que faça chipagem, que faça o recolhimento dos animais, mas não da forma como de uma forma como um abrigo humanizado, para que a gente cuide desses animais e coloque eles em adoção no menor tempo possível, para que a gente não faça aqueles canis que viram depósitos de animais. Nós precisamos desse centro de cuidado animal, tanto para a população quanto para os animais de rua. A gente sabe que tem muitas pessoas que recolhem os animais e não têm condições financeiras do cuidado com o animal. E isso é uma responsabilidade do meio ambiente e da vigilância sanitária. Então, em Matinhos, o meu plano de governo contempla numa série específica o carinho animal, que é o cuidado com esses animaizinhos que são tanto de rua quanto de pessoas que recolhem e não têm condições de cuidar. Bom, agora nós vamos falar de infraestrutura. Quando nós falamos nos bairros mais afastados, ali da orla de Matinhos, que foi revitalizada, qual a senhora considera ser a maior urgência a ser resolvida, quando o tema é infraestrutura? E que tipo de investimentos o seu plano de governo contempla com relação a esse assunto? A infraestrutura de Matinhos, ela está com um problema generalizado, nos bairros principalmente, mas nós temos duas urgências. Além da pavimentação, porque hoje nós temos uma condição de pavimentação horrorosa, tanto nos bairros quanto no centro. O recapeamento asfáltico precisa ser feito com urgência. A mobilidade urbana em Matinhos está muito ruim. E o outro problema que nós temos em infraestrutura e que tem que ser tratado com muita responsabilidade é a limpeza de canais, o assoreamento dos canais, a limpeza das bocas de lobo, dos ductos de escoamento, porque nós temos um problema gravíssimo de enchentes. Então, a infraestrutura de Matinhos hoje precisa de um investimento com a pavimentação asfáltica, que é urgente, e com esse cuidado dos canais e das bocas de lobo e dos ductos de escoamento. Isso é muito importante, principalmente porque chega época de temporada, nós temos chuvas recorrentes e a enchente é sempre um grande problema em Matinhos. Certo, candidata. Turismo é o próximo tema. A senhora acredita que há algum potencial turístico de Matinhos que deve ser melhor desenvolvido? O seu plano de governo prevê investimentos nesse setor? Com certeza, o turismo é a vocação de investimento de Matinhos. Nós temos uma vocação turística muito grande. Com a engorda da orla, nós ganhamos um presente do governo do estado que facilita muito o fomento ao turismo. E nós precisamos fomentar o turismo em todas as áreas. Precisamos incentivar a chegada de nova rede hoteleira, precisamos de investimentos no entretenimento do município. Nós precisamos fazer com que Matinhos passe a participar das feiras de turismo, vendendo turismo em Matinhos no Brasil e no mundo. Nós temos aí o exemplo de Guaratuba, que foi o 5º no ranking do Booking esse ano, que mostra que um trabalho bem feito da Secretaria de Turismo leva, sim, o nome de Matinhos para todo o Brasil. Precisamos cuidar que a infraestrutura da cidade atenda à demanda do turismo e nós precisamos trazer turismo como esporte, turismo como festivais de dança, música, cultural. A vocação de Matinhos é turística e nós precisamos explorar ao máximo toda a forma de turismo que possa ser feita. Matinhos é uma cidade que a renda dela depende basicamente do turismo. Certo, agora nós vamos falar de segurança pública. A gente sabe que as discussões a respeito das guardas municipais Brasil afora é bastante grande, são muitas as variáveis dessas discussões. Então, eu gostaria de saber da senhora como a senhora avalia a valorização da guarda municipal na cidade de Matinhos e como a senhora pretende investir na guarda municipal. A guarda municipal é muito importante, porque nós sabemos que a segurança pública basicamente é fornecida pelo Estado, O contingente policial é oferecido pelo Estado. Então, o que o município tem à sua disposição é a guarda municipal.
A valorização dos profissionais, a capacitação desses profissionais tem que ser sempre uma prioridade do governo, porque eles cuidam do bem público. Então, nós precisamos fazer a valorização, a capacitação e o fornecimento do material que eles precisam. Precisamos de aplicativos que facilitem a comunicação com eles. E a Guarda Municipal, ela é o maior ponto da segurança pública que seja de responsabilidade do prefeito. Então, precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de investimento e precisa ser equipada. Certo, desenvolvimento é o tema da próxima pergunta. A gente tem pouco tempo para falar sobre desenvolvimento, então gostaria só que a senhora citasse quais são os seus planos de governo para esse tema. O desenvolvimento de Matinhos, nós temos muito forte a construção civil e nós temos muito forte o turismo. Então, nós precisamos, nesses dois pontos, fazer o fomento do desenvolvimento de Matinhos, porque é daí que virá a nossa principal renda. Então, eu acredito que o desenvolvimento social de Matinhos vem do aumento das oportunidades que você vai gerar para a população dessas duas formas. Eu acrescento que nós ainda somos uma cidade de veraneio e precisamos nos tornar uma cidade turística para que haja o desenvolvimento. Certo, candidata. Teria mais 2 segundos, mas infelizmente não dá tempo para muita coisa. Então, seus 10 minutos acabaram. A partir de agora, a gente abre um novo cronômetro, que é o cronômetro de 2 minutos, para que a senhora se dirija ao eleitor e faça suas considerações finais. Ok, muito obrigada. Meu nome é Cássia, para quem não me conhece, eu sou candidata pelo Partido Novo em Matinhos e trago uma perspectiva de uma política nova, que tira as amarras, que traz uma possibilidade de uma política feita na base da capacitação. Precisamos em Matinhos ter secretarias técnicas de responsabilidade, porque as secretarias são os pontos mais importantes que ligam o prefeito à população. Precisamos melhorar muito a nossa saúde, precisamos de muita educação, nossa infraestrutura está sucateada e Matinhos sofre de problemas crônicos, parece ter parado no tempo e isso é responsabilidade dessa política arcaica que fica se alternando no poder e não traz inovação. Matinhos precisa de uma renovação para que seja possível a evolução. O Partido Novo traz ideais de combate à corrupção, de enxugar a máquina pública, de ter uma humanização na gestão e esse é o nosso maior propósito. Eu sou mãe, sou mulher, sou advogada, entendo todos os problemas que cada mãe do município tem, tanto com a saúde quanto com a educação. Eu entendo e me sensibilizo com o problema de toda a população que não vê crescimento econômico, que não vê a cidade com oportunidades, dos jovens que têm que sair porque não têm oportunidades, para os jovens que nós perdemos para o tráfico, e isso é um ponto muito importante. Precisamos trabalhar com a drogadição, precisamos trabalhar a educação integral, precisamos fazer uma saúde que atenda às necessidades da população e precisamos, sobretudo, fazer uma nova política sobre uma perspectiva de renovação, de inovação. Essa é a minha proposta e eu peço para você que vote com consciência, vote no 30, vote na Cássia. Certo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Nós conversamos com Cássia, mulher do juiz, ela que é candidata a prefeita nas eleições municipais de Matinhos.